Opa! E aí pessoal, beleza? Pessoal, eu sempre adorei manhwas de mago, ou aquele manhwa onde o protagonista é um mago poderoso que retorna no tempo, que ele vira um mago. Eu sempre gostei desse manhwa, lógico, eu gosto mais de manhwa de cultivo. Eu acho que isso veio por causa dos manhwa de cultivo que eu fico vendo. E decidi fazer um top 5 manhwa de mago aí. Começa com o nosso protagonista, ele tá totalmente triste e com seu frio e vazio, com o corpo cheio de dor. O que acontece? Nosso protagonista, ele estava no momento errado, na hora errada. Ele estava comprando uma coisa para ele comer e ele estava atravessando a rua, né? E um motorista bêbado acabou atropelando ele, fazendo com que nosso protagonista ficasse paraplégico. Ele estava tão triste na sua vida que ele não queria mais viver aquela vida. Ele preferia ter morrido. Ele ficava pensando, por que Deus não me levou em vez de me tirar só minhas pernas? Agora eu vivo com muita dor, sem razão nenhuma para querer viver. Tudo que fazia ele ficar de pé é que ele gostava muito de ler novelas. E ele sempre lia aquelas novelas que tinham final feliz. Até que um certo dia ele achou uma novel, que era do Mago Conquistador do Mundo. E essa novel, o que que acontece? O mago, que era um cara muito forte ali, ele decidiu dominar aquele mundo, até lutou contra os seus próprios amigos para poder criar um mundo onde as pessoas não ficassem tristes mais, onde as pessoas eram felizes. Só que do nada esse mago decidiu não fazer isso, ele decidiu dar livre-arbítrio para as pessoas. Então, em vez de tirar o livre-arbítrio para as pessoas serem felizes, ele decidiu dar. E nosso protagonista ficou muito triste, porque o cara realmente ia deixar as pessoas continuar tristes, né? E ele foi dormir implorando para Deus levar ele. Só que ele acaba acordando, e quando ele acorda, ele percebe que ele está num corpo de outra pessoa, mas na verdade ele pensa que ele também está sonhando, deixando sua mente levar. Só que aí ele procura o celular dele e ele não acha o celular dele. Aí ele percebe, quando ele olha no reflexo da água lá, ele percebe que está no corpo de outra pessoa. E quando ele olha ali, ele percebe que está no corpo de um personagem daquela novel que ele estava lendo anterior. Mas ele não era o protagonista, era um tipo meio que um vilãozinho, um vilão figurante que ia morrer muito fácil pro protagonista. Porque esse vilão ele era muito poderoso. Porém, por causa de um erro na magia, ele ficando muito fraco, né? Que seria o Mob Venaz, que seria um vilão muito poderoso, porém, por causa de um erro dele, ele acabou ficando fraco e o protagonista usou daquilo para poder derrotá-lo, né? E agora ele recebeu uma missão ali nesse jogo, que é impedir que o protagonista domine o mundo e destrua aquele mundo. Se ele conseguir, o sistema vai dar um desejo para ele, né? E ele vai tentar fazer. No momento ele pensa que é loucura, né? Mas ele vai tentar fazer, se ele vai conseguir ou não. O começo depois do fim. O rei Gui conquistou força, riqueza, prestígio sem igual, e o mundo governado pela arte marciais. Entretanto, a solidão acompanhava de perto aqueles que têm um grande poder. Por trás da máscara de um glorioso poderoso rei, resiste a casca vazia de um homem destruído de propósito de vontade. Renascido em um novo mundo, repleto de magia e monstros, agora o rei Gui com o nome de arte, ele terá que recorrigir os seus erros da sua vida anterior, não passando mais pelaquele caos que ele passou na sua vida anterior, fazendo com que ele ficasse sozinho até no seu leito de morte. Mesmo ele sendo um rei, ele não era amado pelas pessoas, ele era temido, então ele não tinha ninguém perto dele mais, e ele não quer mais morrer assim, ele não quer ficar assim, ele não quer passar os últimos tempos da sua vida excluindo as pessoas importantes. Então agora nesse mundo de magia, ele vai tentar fazer de tudo para poder recorrigir o seu passado e modelar o seu futuro. Após o nosso protagonista renascer em outro mundo, ele começou a aprender tudo sobre aquele mundo, né? Já como ele tinha um corpo infantil, mas uma mentalidade de um adulto. Então ele começou a aprender tudo muito rápido. Então, lógico, ele se buscou para aprender a ler, ele se buscou para aprender magia quando ele descobriu que existia magia naquele mundo. E ele vai modelando o seu futuro, né? Para poder ser uma pessoa poderosa, para proteger quem ele ama, mas também viver uma vida boa, uma vida tranquila, né? Não viver aquela vida que ele vivia no mundo anterior, que era sempre guerra atrás de guerra, mas nem sempre é tudo que o protagonista quer, né? Ele vai passando por várias dificuldades também ao longo do seu tempo, mesmo ele ganhando tudo, ele vai passando por várias dificuldades, né? Então, mano, esse manhwa é muito legal, velho. Esse manhwa é o queridinho da galera, as pessoas gostam muito desse manhwa. Esse manhwa, lógico, tem muitas aventuras e tudo mais, nosso protagonista vai passar por muitos desafios, eu não vou falar, mas eu vou dar só uma frase do manhwa que todo mundo que já leu esse manhwa conhece, porque esse manhwa é queridinho da galera, então todo mundo já leu. Quanto que você quer me vender a Sylvie? O rei fala. Nosso protagonista, por quanto você me venderia seu filho? E aí, pessoal, por quanto você me venderia seu filho? Só que nesse manhwa vai ter... Num dia, inúmeras torres começaram a surgir ao redor do mundo. Ninguém sabia o motivo delas aparecer, mas, de acordo com as pessoas que experienciavam entrar nelas, as torres eram similares às mitologias, como se alguém tivesse copiado a história. Algumas pessoas ficaram ansiosas, querendo conhecer os heróis da mitologia. A situação não estava a favor da humanidade. Dungeons e monstros começaram a surgir ao redor da torre. Para proteger o mundo dessas coisas, as pessoas começaram a escalar a torre e destruir as dungeons.
As pessoas eram chamadas de aventureiros da Dungeons. E nosso protagonista, Hang Min, quando ele viu o surgimento dos aventureiros, ele ficou maravilhado. E ele começou a estudar para ser também um aventureiro, para entrar nessas escolas. Lógico, a família dele era pobre, então ele sabia que tinha que ganhar uma bolsa para entrar nessa escola. E ele, mesmo ele estudando muito, ele estudou muito. E ele conseguiu passar com louvor nessa escola. E tanto que uma guilda até queria nosso protagonista lá. Porque o nosso protagonista era muito inteligente, mas só que só a inteligência não bastava. Ele percebeu que o corpo dele não acompanhava o conhecimento dele. Então ele começou a perder duelos, ele começou a ser muito humilhado ali na escola, porque, tipo assim, como ele tinha um futuro ganho, mas lhe faltava força, as pessoas começavam a pisar nele, né? Porque ele seria bom demais para ser verdade, né? E ele percebeu que ele só seria humilhado tanto. Ele foi tanto humilhado ali dentro, que ele decidiu sair daquela escola, e saindo da escola ele decidiu criar várias histórias, onde os personagens... Tanto que os personagens sempre conseguiam se sobressair na vida, diferente dele, que sempre vivia preso no seu conhecimento, mas não tinha força para poder ganhar poder naquele meio de aventureiros, né? E nessas novelas ele criava uns protagonistas que eram o oposto dele. E ele começou a criar protagonistas que tinham sucesso na vida. Não era igual a ele, que era um fracassado da vida, né? Tanto que ele criou a história de um espadachim que cortava o mundo com seu poder. Ele criou um caçador que viveu tanto tempo na floresta. Ele começou a criar a história de magos e muitas outras histórias. E ele tinha acabado de finalizar mais uma história dele, mas ele estava muito triste com aquela situação, porque ele não conseguiria evoluir, já que a história dele constava sempre as histórias das pessoas evoluindo, e ele não conseguiria, né? Ele criava uma história oposta da dele. E ele escuta um barulho da TV. Ele escuta que o menino, que tem quase a mesma idade que ele, era um dos heróis mais fortes do mundo, já tinha conquistado mais uma torre. E faltava pouco tempo para a humanidade terminar todas as torres mitológicas. E o que acontece? Nosso protagonista, ele vai dormir totalmente triste. E quando ele vai dormir, né, o mundo que fez um copia e cola nas novelas e nas mitologias, começou a procurar mais histórias para criar torres. E ele acaba procurando e acaba achando as histórias do nosso protagonista. E ele literalmente faz um copia e cola todas as histórias do nosso protagonista, todas as novelas que ele criou. E começa a criar torres com aquelas novelas. E nosso protagonista, ele acorda vendo a TV gritando e dizendo que mais torres mitológicas foram criadas. E essas torres tinham os nomes das novelas do nosso protagonista. E aí que o nosso protagonista percebe que o Deus que fez o copia e cola nas novelas e nas histórias, fez um copia e cola nas novelas dele. E ele percebe que ele foi plagiado também. Aí ele fica muito puto, mas ele recebe uma habilidade, que é uma habilidade de emissão. Que seria tipo uma habilidade de meio que usar as habilidades do personagem dele, só que ele não conseguiria usar as habilidades dos boss dos personagens dele, porque o corpo dele era muito fraco, então ele tinha que treinar, né? E agora ele vai ter que enfrentar todas as torres que foram criadas por ele. Lógico, as pessoas não sabem que a torre foi criada por ele. E ele ganha habilidade, agora ele tem poder, porém ele não pode usar o poder dele, né? E é muito interessante, porque tipo assim, ele vai evoluindo com as habilidades que ele próprio criou, mas ele não pode usar. Pachilice regresse. De um dia pra noite, nosso protagonista estava conversando com um amigo dele e do nada a ligação corta. E nosso protagonista ficou muito puto porque a ligação cortou. E ele começa a gritar com o telefone ali, igual maluco, mas do nada ele percebe que alguma coisa caiu no rosto dele. E ele vê uma mulher caída no chão e uma criatura irreconhecível mordendo aquela moça. E ele começa a ficar em choque. Ele escuta os alto-falantes da cidade falando que aquilo não era uma simulação e que realmente o mundo estava sendo atacado por monstros. E mandando ele correr. E ele saiu correndo. E do nada ele escuta uma voz na sua mente dizendo: o sistema de treinamento está começando. E ele foi invocado para um outro mundo de simulação. E nesse mundo ele podia ficar o tempo que ele quisesse lá. Alguns ficaram dias, alguns ficaram meses, alguns ficaram uns anos e alguns ficaram décadas ali. Então quanto mais tempo você ficava ali dentro, mais forte você ficava. Tanto que 16 pessoas foram reconhecidas lá dentro. Essas 16 pessoas eram Rank S, que eram os seres mais fortes da humanidade. E quando você sair daquele mundo infernal onde você estava fazendo aquele treinamento, você tinha que voltar para a Terra e ajudar a Terra com os monstros que estavam na Terra, né? Tanto que as pessoas apelidaram onde os monstros estavam de Dungeons. E o que acontece? Quando esses 16 pessoas saíram de lá, eles, em vez de ajudar a humanidade, eles perceberam que nas dungeons tinha muito lucro. Então eles começaram a tomar dungeons para ele próprio e oprimindo os fracos de entrar na dungeon. Os fracos não podiam entrar na dungeon. Ou eles participavam do grupo deles, ou eles não podiam entrar na dungeon. Então fazendo com que o próprio governo pegasse e juntasse os fracos conseguirem meio que lutar, entre aspas, com esses Rank S. Mas esses Rank S eram muito poderosos. Esses Rank S perceberam que eles eram tão poderosos que eles se dividiram em 8, que eram 8 maus e 8 virtudes. Um desses 8 maus, que era o primeiro mal, ele era o mais forte de todos. E ele descobriu que o nosso protagonista estava com um artefato. E esse artefato era muito forte e muito bom. E ele resolveu atrás do nosso protagonista. E o nosso protagonista viu o grupo dele todo sendo massacrado. E o nosso protagonista não podia fazer nada, porque ele era fraco. E ele, além disso tudo, ele foi traído pelos seus companheiros, fazendo com que o nosso protagonista entrasse em estado de morte, né? E quando ele ia morrer, ele pegou esse artefato. E esse artefato era um artefato de regressão.
E ele decidiu voltar exatamente quando ele nasceu. Só que ele calculou errado e voltou no dia mesmo que ele nasceu. No dia da barriga da mãe dele. No dia que a bolsa dela estourou. E ele teve que passar por todo aquele trauma, né? Só que acontece, nosso protagonista, ele voltou com todas as suas memórias do futuro. Então ele sabia que tudo que ia acontecer no futuro. Então o que ele fez? Ele decidiu, quando ele conseguiu falar, ele decidiu falar a tela de sistema. Pessoal, querendo ou não, mas tipo assim, eu não sei quem fez esse manhwa, mas porra, a criança é muito feia, né? E eu não sei se é porque ele tá sempre com a cara de sério, já que ele não tem mais ele não tem a mentalidade infantil, né? Ele tá sempre com a cara de sério, mas a criança é muito feia. O manhwa mostra a história do nosso protagonista até ele chegar à sua vida adulta, né? Mostra que o porquê ele resolveu voltar bem quando ele nasceu, né? Que é mostrado que os pais dele morreram, que só sobrou ele e a irmã dele, que ele quer proteger a irmã dele. Então, tipo assim, por que ele decidiu voltar por tanto tempo, em vez dele voltar exatamente no dia do treinamento, né? E se você gosta desse estilo de manhwa, esse manhwa é pra você, pessoal. Esse manhwa é muito legal e é muito emocionante ler ele, entendeu? A Revolução do Mago de 8ª classe. O nosso protagonista, ele era um mago muito forte, ele era extremamente poderoso, mas ele fez muita coisa ruim quando ele utilizava seus poderes. Tudo para fazer com que o seu melhor amigo, Ragnar, virasse o imperador do império. Então ele matou muitas pessoas, ele queimou muitas cidades, ele fez muita coisa ruim. E isso ele se arrependia muito dessas coisas que ele fez. Um dia, quando a guerra acabou, ele decidiu voltar para sua terra natal, para pelo menos descansar em paz e se arrepender por completo das mortes das pessoas inocentes na qual ele queimou com sua magia. O que acontece? O seu melhor amigo, Ragnar, resolveu visitá-lo e perguntar por que nosso protagonista não volta para o palácio, sendo que lá ele teria toda a honra e toda a glória. Mas ele fala que não, ele preferia ficar ali e se limpar de toda a maldade que ele fez enquanto ele ainda trabalhava para o Império. E o seu melhor amigo meio que fingiu que entendeu a situação e falou assim, então vamos beber pela última vez? E nosso protagonista, como era o melhor amigo dele, ele resolveu beber com esse melhor amigo dele. E quando ele foi beber aquele vinho, ele sentiu que as forças dele começaram a regredir e ele começou a sentir muito mal, até que ele caiu no chão. E quando ele percebeu, ele acabou percebendo que o seu melhor amigo tinha o envenenado. E ele perguntou pro seu melhor amigo Ragnar por que ele envenenou ele. E ele falou que esse melhor amigo Ragnar falou para ele que ele era muito poderoso e que se ele quisesse tomar o império para ele conseguiria, porque ele teria apoio e que ele teria poder. Então, com medo do nosso protagonista tomar o império dele, ele resolveu envenenar e matar o nosso protagonista, porque muitas pessoas ali no Império também tinham medo do nosso protagonista. E o nosso protagonista se sentiu muito traído. O nosso protagonista, pô, eu fiz de tudo por você, eu te ajudei pra caramba e você vai fazer isso comigo? E então o nosso protagonista, ele se lembra que ele criou uma adaga, e com essa adaga ele usou magia antiga nessa adaga. Então ele pensou assim, pô, pelo menos eu vou poder voltar um pouco no tempo, ou ver o futuro, ver o passado, né, antes de morrer. E ele acabou furando essa adaga no seu peito. O seu melhor amigo Ragnar não sabia que essa adaga podia fazer você retornar no tempo. Então ele simplesmente achou que nosso protagonista tinha cometido suicídio. Então o que acontece? Nosso protagonista ele voltou no tempo. E ele voltou no dia do exame de admissão. Porque o Império estava procurando um mago ali no meio das pessoas. E nosso protagonista naquele tempo ele não tinha despertado. Então tipo assim, se ele tivesse despertado naquele tempo, ele conseguiria salvar a mãe dele, que a mãe dele estava muito doente, né? E o pai dele fugiu, sumiu, então ele não sabia onde estava o pai dele. Lógico, esse manhwa, quem lê o manhwa, quando você lê esse manhwa, você vai descobrir o que aconteceu com o pai dele. O que acontece? Nosso protagonista, ele sabia que o único jeito de salvar a mãe dele era despertando os poderes, então ele consegue despertar os poderes. Só que ele sabe que ele não quer transformar mais o Ragnar em imperador. E ele sabe que vai ter uma briga ali entre o Império. E nosso protagonista é um mago muito poderoso, mesmo ele tentando esconder, ele é muito poderoso. Então agora ele vai tentar fazer as escolhas certas. Ele não vai querer mais fazer as escolhas erradas, igual ele fez com Ragnar, se vingar de tudo que fizeram com ele e conseguir se recuperar de toda a maldade que ele fez. Eu vou deixar com vocês, pessoal, agora que ele tem essa segunda chance.